Shabbat Shalom Lekulam. Shiur Perashat Hashabua, Hashabua Hazeh, Perashat Vayetze, Chumash Bereshit, Perek Kaf Het. Muito bem-vindo ao nosso Shiur de Perashat Hashabua. Nessa semana vamos falar da Perashat Vayetze, que está no Chumash Bereshit, começando no capítulo 28 e verso 10. Bom, eu achei melhor nessa semana começarmos a falar sobre a Perashá Vayetze, pulando já em outro Rumash na Perashá Balak. Balak contrata um feiticeiro Bilam para amaldiçoar os Bnei Israel. Há toda uma história que vamos tratar quando chegar o momento, mas a questão é, ele não consegue amaldiçoar o povo, né? Começa a abençoá-lo e ele fala o seguinte: Mimana afar Yaakov, Misefar et Rová Israel. Ele diz assim: quem é que pode contar Afar Yaakov? Afar Yaakov, o pó de Yaakov. Quem pode contar o pó de Yaakov? É interessante porque ele está olhando, né, os Bnei Israel, ele está num lugar privilegiado de vista, e ele não fala assim, quem pode contar a descendência de Abraão Avino, né, de Abraão. Ele não fala Abraão, ele fala Yaakov, porque ele está vendo Israel. E o que nós vamos ver na Perashá desta semana é um momento em que Yaakov se transforma, muda de nome para Israel. E vamos ver o que significa. Mas quando Bilam olha o povo andando, ele chama Afar Yaakov, que é o pó de Yaakov. Onde começa isso? Bom, isso começa realmente na Perashá dessa semana. Como é que começa a Perashá dessa semana? Né? Por que ela se chama Vayetze? Vayetze Yaakov mi Beersheva Vaelech Harará. Então, ele saiu, né? Ele saiu, quem? Yaakov saiu. De onde? De Beersheba. E ele andou para Haran. Haraná. Então ele está saindo de Beersheba. É isso que significa o nome da Perashá, Vayetze, né? Agora, nesse início da Perashá, já encontramos essa informação. Porque no verso 14, lembrando que a Perashá começa no verso 10. No verso 14 diz o seguinte: Verhayá zareaha, ou zaraha, a tua zerá, a tua semente, né? Kafar haaretz. Então, a semente, os descendentes de Jacob, eles seriam como o pó da terra. Seria como o pó da terra. Afar, de novo a palavra, né? Afar haaretz. Então, quando Bilam olha os Bnei Israel, o povo de Israel andando, ele diz: esse é o pó, Afar Yaakov, esse é o pó de Yaakov. E quando Hashem, a Kadosh Baruch Hu, fala com Yaakov, ele diz o quê? Que a descendência de Yaakov, que ele seria como o quê? Kafar Haaretz. Kafar Haaretz. Ora, como o pó da terra. Isso vem de uma tradição desde Avraham Avinu. Como assim? Bom, com Avraham Avinu, no capítulo 15 do Rumash Pereshit, nós vemos, né? Ah, onde está? Vayotse, Otor, Harutza, Vayomer. Está aqui. Então disse, quem disse? Hashem diz, né? Habet na, agora, então, olha, presta atenção. Hashamayama, aos céus, né? Esse céu. O Sefor Hakohavim. E conta as estrelas. Conta as estrelas do céu aí, Abraão, rapidinho, né? A metáfora usada nessa bracha, nessa bênção sobre Avraham Avinu é que a descendência de Avraham Avinu seria como as Kohavim, minha chamai, como as estrelas do céu, como as estrelas, tão numerosas quanto as estrelas do céu. Então isso de vir uma bênção sobre a quantidade da descendência, né, a população descendente, começa com Avraham Avinu. E diz que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu.
no montante das estrelas do céu. E com Itzhak, olha só. Com Itzhak, a mensagem é outra. Com Itzhak diz que a descendência de Itzhak seria tão numerosa quanto a areia da praia. Em hebraico é Yam, é do mar, né? Uma tradução complicada seria areia do mar? Não, a questão é areia da praia mesmo. Então, em primeiro lugar, que a descendência de Abraham Avinu seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então, Hakohavim e Hashamai. A descendência de Tzahak, vimos, né, bastante sobre Tzahak na paraxá passada de Toldot. A descendência de Tzahak seria numerosa como a areia da praia. E chegamos na paraxá de Vetsé, que diz que a descendência de Yaakov Avinu seria como o pó da terra. Então, assim, começamos muito bem, começamos lá nos céus, começamos umas estrelas brilhantes do céu, e aí depois vamos para a areia da praia, e agora a gente vai para o pó da terra. Parece que vai caindo, né? Parece que a qualidade ela vai ficando pior, assim. Vamos tentar entender o que isso significa, né? Essa mensagem que está na Perashá da semana, esse Ora Hashabu, a luz dessa semana. Vamos tentar entender isso. Aqui você tem três tipos de Yehudim, e aí eu não posso deixar, né, de falar, são três tipos de alunos que eu tenho, que você tem o aluno que é como a estrela do céu, como as estrelas do céu. E há o Yehudi, que ele é, o aluno, né? Há o Yehudi, que é como a areia da praia. E há uma terceira classe de Yehudi, ou há uma terceira classe de Talmidim, de alunos, que eles são como o pó da terra. Vou tentar entender. As pessoas que são como Keiko, Ravim e Hashamai, que são como as estrelas do céu, são pessoas, são Yehudim, são judeus, são o Talmidim, são alunos que estão com a cabeça ali em cima, né? Estão assim na meditação, estão na Kabbalah, eles estão com os grandes, né, pensamentos espirituais, a conexão de tudo, o fio de cobre que liga todas as pessoas do mundo, as grandes questões. Estão estudando Sefer Sirah, estão estudando Zohar, estão estudando Bahir, estão com a cabeça nos céus, com a cabeça na Shamaima. E querem sempre... mas qual é o significado disso? Toda vez que eu coloco tefilim, na verdade, o que eu estou fazendo? Qual é o significado espiritual disso? O que eu estou movendo, né? Então, essa é a primeira classe de Yehudim, a primeira classe de... ou uma classe, né? Não estou colocando aqui uma ordem, só dividindo de acordo com os estudos da Torá. Então, uma segunda ordem, uma segunda grupo, eles são como a areia da praia, que por conta do sal, de osmose, ela é uma areia seca. Conta os sábios que o que falta a esse grupo da areia da praia, o que falta é o que há em abundância no primeiro grupo. Porque o primeiro grupo, ele quer saber o significado místico de cada coisa, mas deixa esse mitzvot do dia a dia. Então prefere as mitzvot, prefere os minhagim, que são de Mekubal, da Kabbalah, mas deixam as mitzvot práticas. Já esse segundo grupo, que perde a sua umidade, a sua água, ele perde, ela é mais seca, é o povo que faz as coisas pelo costume, pelo mandamento, sem querer saber o que há por trás. Né? Então, há quem me pergunte, More, me conta aí como é que faz para colocar mesas lá em casa. E aí eu tento explicar o que é a mesa. Eu só quero, não quero aula, eu só quero que coloque, eu só quero, né, beijar a mesa toda vez que eu passar, mas eu não quero saber exatamente o que isso vai fazer, qual é o significado cabalístico, qual é o significado místico, não, eu quero fazer, né? Isso diz muito sobre os Yehudim, ou os Talmidim.
Lembra que Israel diz assim: a gente vai fazer e depois a gente vai estudar. A gente vai fazer em relação aos mandamentos. Né? Quando a Kadosh Baruch Hu propõe os mandamentos, dizem a gente vai cumprir o mandamento e depois a gente vai estudar, e depois a gente vai ouvir. Ou seja, essa praticidade. Então, às vezes, não importa muito por que você faz, mas vai logo fazendo. Te dou a missa, vai, faça, já ensina outra pessoa a fazer. Então, essa seria uma outra classe de Yehudim. E eu estou jogando também para os Talmidim, para os alunos. E qual é a outra? Né? Essa, olhando bem, quando a gente percebe as informações, né, de todas tudo que nós temos sobre o universo, todas as sondas, nós conseguimos contar num sistema solar, nós conseguimos contar uma galáxia, nós conseguimos contar um cluster de galáxias, nós conseguimos ver, né, uma galáxia surgindo, uma outra morrendo. Há como fazer esse cálculo, né? Não é um cálculo que a gente vai fazer no 1, 2, 3, 4, 5, não. Há método para contar essas unidades que são tão expressivas. Mas há como falar, olha, são tantas estrelas ali. E a areia do mar, assim, da praia, ela é muito ela tem uma granulometria específica que você consegue separar os grãos, não é? Você pega na mão, você vai. Até o momento você consegue identificar de forma independente os grãos. Então eu não estou dizendo que é fácil contar. Eu estou dizendo que se você pega ah, 1 metro cúbico e você vê quanto de areia tem ali, você pode ir multiplicando e saber quanto de areia tem na praia. Agora, como o pó da terra, não. O pó da terra, ele não é um grão diferenciado, assim. Ainda quando você corta, você vê assim, os solos, ele está úmido também. Né? Você tem ali as camadas. Então, não dá mais. E assim, você tem o pó da terra da rua, você tem o pó do João Areal, você tem. O pó da terra, ele não é uma classe específica de areia. Compete tudo. Mais seco, mais molhado. Então seria o Yehudi ou o Talmud que consegue as duas coisas. Que quer saber dos significados mais elevados, mas também quer fazer as mitzvot diárias. Seria esse grupo que consegue equilíbrio entre uma postura e outra postura. Falando sobre o Zohar, então vamos lá, de novo. Avraham Avinu, a sua descendência seria como as estrelas do céu. Que grupo seria esse? O grupo que quer as coisas elevadas, que quer, né, com os Mikubalim. E com Itzahak, diz que a descendência de Itzahak seria numerosa como a areia da praia. Quem é esse grupo? É o grupo que perdeu líquido pelo sal do mar. É um grupo que ele está focado no dia a dia. Ele não quer saber da magnitude dos pequenos gestos. Eles precisam. Só me diz como faz. É para colocar tefilim, coloca o tefilim. Qual é a reza lá do Sidu para fazer? Vamos fazer. Não está muito preocupado com o Olamabá, coisa assim. Está preocupado com o Olamazê, né? Está preocupado com este mundo, não com o mundo por vir. E há, nessa Perachá, o, o entendimento de Verhayá, Zareahá. Então, a tua descendência, a tua semente, Kapar Haaretz, ela vai ser como o pó da terra, que está por toda a terra, que é impossível de contar, que é tão diverso, que aceita tanta diferença, né, em si. Isso é Yaakov Avinu, que luta contra o Malach, né, tem aquela luta com o anjo. E de novo a mensagem sobre o equilíbrio. Então não ser nem como as estrelas do céu, mas também nem como a areia da praia, ser como o pó da terra, equilibrar essas pulsões. E o que acontece com Yaakov Avinu depois dessa noite com o anjo?
né? Já está em Vayotzeu Tor, Hachutza, Vayomer Habet. Não, isso é com Abraham Avinu. Vayomer Lo Yaakov. Né? Então o Malar pergunta: Ma Shemcha, qual é o seu nome? Ele diz Israel. Vayomer Israel. Vayomer Yaakov. Ele diz: o meu nome é Yaakov. Aí o Malar responde, o anjo responde: Vayomer. Então ele falou, o anjo: Lo Yaakov. Não, seu nome não é Yaakov, não. Yeamer od Shimcha ki im Israel. Então, o seu nome agora vai ser chamado, vai soar como Israel. Que Sarita im Elohim veim anashim vatuhal. Então, por quê? Porque você vatuhal, porque ele teve sucesso contra Elohim e contra os anashim. Ele lutou com Deus, é isso que se fala, né? Ele tem sucesso tanto com Elohim como Anashim, tanto com os homens quanto com os elevados, como Elohim, como esse nome plural para Kadosh Baruch Hu. Então aqui, Sarita, ele foi um. Sara é príncipe, mas aqui sempre tem a ideia de foi um valente, foi um poderoso, foi um principal, Sar. O Zoa, na Perashá dessa semana, o Zoa já vai falar assim, que na verdade Israel ele é um anagrama de Li Rosh. Li Rosh. O Lamed com Yod, Li, então para mim, né? Ou então eu sou. E Rosh com o Resh, o Aleph e o Shin. Li Rosh. Então para mim, uma cabeça, então eu sou a cabeça. Na Kabbalah, a ideia de Rosh é quando você consegue ter um equilíbrio entre as duas colunas da árvore da vida, que é a coluna de Hesed e a coluna de Gevurah. Olha só, mais uma vez, sobre ter o equilíbrio entre as duas colunas. Então, essa luta com o Malá, essa luta que demorou a noite inteira, até o raiar do dia, que Yaakov tem, e aí por isso ele vai se chamar a Israel, na verdade é Yetzeatov e Yetzeará, a nossa inclinação para o bem e a nossa inclinação para o mal. Mal aqui, né? Com as faltas. De forma que, nesses dois ensinamentos, tanto com estrelas do céu, areia da praia e pó da terra, e assim como Israel, li, roxo, para a minha cabeça, eu virei a cabeça, é o equilíbrio entre pulsões, é o equilíbrio entre inclinações, entre as colunas da árvore da vida, a coluna de Hesed e a coluna de Gevurah. Então, Shabbat Shalom, que seja um Shabbat de paz, um Mevorach, e um Shabbat de bênçãos. Toda Rabá e Lehitraot.